Comprar pela internet é bem mais rápido e prático, mas e para receber o produto? Eu procurei em loja física, não achei. Aí eu comprei pela internet. Alguns dias depois eu recebi um comunicado da empresa dizendo que a mercadoria havia sido entregue. Só que eu não tinha recebido. Em outro caso, os Correios foram condenados a ressarcir uma joalheria que teve relógios extraviados. Veja quando barato sai caro na hora de contratar um plano de saúde. Eu precisei fazer uma cirurgia, aí eu ainda consultei com o médico, ele disse que era problema cirúrgico, mas não cobria, o plano não cobria. Uma empresa do Nordeste foi condenada a ressarcir os associados e a pagar indenização por danos morais coletivos. Tragédia no sul do país. Uma família perdeu o pai em um acidente provocado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele invadiu a pista contrária, veio debater de frente, né? Até o meu ex-marido tentou tirar o carro máximo, mas não conseguiu. A mãe processou a União pelo acidente. O resultado você vê agora no Via Legal. Quem está acostumado a rodar pelas estradas brasileiras sabe bem. Para garantir uma viagem segura, é preciso precaução e experiência. Mas até mesmo aqueles mais preparados e responsáveis pela fiscalização das estradas podem se envolver em acidentes. No sul do país, um homem morreu depois de bater o carro de frente em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que estava na contramão. Era para ser apenas mais uma visita. Foi um dia bem marcante nas nossas vidas, né? Porque até então era para ser um dia normal, comum. Ele tinha vindo até aqui a nossa casa para visitar a nossa filha. Mas foi a última vez que a filha dela viu o pai. A mulher, que prefere se identificar como Ana, ficou sabendo por uma rádio local que o ex-marido tinha sido vítima de uma tragédia. Estava fazendo almoço e no plantão que tem da rádio local aqui, estava dizendo que estava anunciando um acidente na BR com o carro da Polícia Rodoviária Federal, que tinha 3 envolvidos. O acidente aconteceu bem neste trecho da BR-158 em Júlio de Castilhos, no centro do Rio Grande do Sul. O ex-marido de Ana estava retornando para casa em Cruz Alta com os pais de carro. Só que a família não terminou a viagem. Após rodarem 8 quilômetros, bem naquela curva, eles foram atingidos por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que trafegava em sentido contrário. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os pais dele sofreram ferimentos leves. De acordo com a ex-mulher, o patrulheiro rodoviário confessou em depoimento à polícia que o acidente foi provocado por ele. Ele invadiu a pista contrária, veio debater de frente, né? Até o meu ex-marido tentou tirar o carro máximo, mas não conseguiu. E apesar de todo o treinamento, a própria Polícia Rodoviária Federal admite: os patrulheiros não estão livres de se envolver num acidente. A Polícia Rodoviária Federal conta hoje talvez com 3.000, 4.000 viaturas rodando praticamente 24 horas. É evidente que apesar dos nossos motoristas, os policiais serem treinados na direção defensiva, isso não os torna imunes de cometerem algum erro ou de em algum momento praticarem um ato equivocado que leve a um acidente de trânsito. Como foi o que aconteceu nesse episódio? Como pode ter acontecido nesse episódio, sim, o acidente infelizmente levou a uma vítima que não tinha nada a ver com a história. Com dificuldades para sustentar a filha, Ana entrou na justiça contra a União. Ela pediu indenização por danos morais e uma pensão à garota que na época do acidente estava com apenas 3 anos de idade. Porque no começo não foi muito fácil a separação e até a parte financeira fica comprometida, né? Fica difícil. Então foi uma fase das nossas vidas bem complicada,
Nesses casos, o importante é se verificar de quem é a culpa. Aconteceu por quê? Que motivo? Aí que se inicia a buscar a indenização. Inclusive, no próprio inquérito ali, há, né, o depoimento dele, que ele não se furtou em falar a verdade e que foi utilizado, né, e creio que tenha sido base para a sentença judicial. Esse juiz federal que analisou o pedido condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais e também de uma pensão mensal até a menina completar 24 anos. Então, nesse caso, como o fato, o evento morte, o pai era trabalhador, a criança está recebendo um valor X de pensão do INSS pela morte. Então, a União também foi condenada a complementar esse valor até o valor de um salário mínimo, de forma que a autora, essa criança, vai receber até os 24 anos de idade, até completar 24 anos, o valor do INSS complementado pela União, por conta do acidente motivado pelo policial rodoviário. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas o entendimento de primeira instância foi mantido. O dano moral, nesse caso arbitrado, ele o foi com base em precedentes, jurisprudência, que vem do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, que tem estabelecido, com base no caso concreto, os valores em situações em que há, às vezes, a invalidez, em situações em que há morte. A mãe sabe que a decisão pode não diminuir a dor da perda do pai para a filha, mas espera ter dado exemplo à criança. Contato, né? Ele não vai ter, ela não vai ter nunca mais com ele, mas de alguma forma a parte financeira, né, ela vai ter esse apoio, vai ter essa segurança e vai ter como saber assim, não, aconteceu algo com meu pai, me envolveu, né, indiretamente, porque ele veio a me ver, isso aí o psicológico dela também, como já tratei, trato sempre, ela sempre procuro, afetou, né? E futuramente ela vai saber, não, foi minha mãe procurou os direitos, né? Os meus direitos perante a justiça. O paciente que precisa de atendimento médico no Brasil fica entre a cruz e a espada. Se vai a um hospital público, tem que esperar horas para ser atendido e meses para fazer um exame. Se procura um plano de saúde, tem que pagar mensalidades que muitas vezes não cabem no bolso. E quem escolhe uma opção muito barata pode se arriscar mais ainda. Veja o que aconteceu em Recife, na reportagem de Alessandro Moura. Dona Maria Elizabeth cuida da saúde. Ela se preocupa com o colesterol, a pressão alta e sempre faz exames de prevenção. Por isso, contratou o Instituto de Desenvolvimento Social Humano da Saúde, IDSH, que oferecia um suposto plano de saúde em Pernambuco. Às vezes eu fazia exames sem ser de, assim, completo de sangue, ainda tinha uma parte que ainda pagava uma parte, um pouquinho. Nem todos os exames cobria também não. Aí eu tinha que usar mais o cardiologista, né, por causa da pressão, os exames, porque a gente tem que fazer exame sempre, né, para saber as taxas, porque às vezes o meu colesterol aumenta. A mensalidade do plano estava dentro do orçamento da família. Ela pagava por mês R$ 150 e diz que o IDSH oferecia muito mais do que consultas e exames. Tinha até cursos de informática e orientação jurídica. Eram muitos benefícios oferecidos, mas o que Dona Maria Elizabeth mais precisava foi negado. Eu precisei fazer uma cirurgia, aí eu ainda consultei com o médico, ele disse que era problema cirúrgico, mas não cobria, o plano não cobria. A preocupação aumentou quando ela foi até o endereço do Instituto no Recife. Quando eu fui procurar, tinha fechado, né? Dona Maria não foi a única prejudicada. Um outro cliente que estava fazendo um tratamento neurológico foi informado por um hospital que o procedimento solicitado por ele não poderia ser autorizado. Isso porque o IDSH não tinha registro como plano de saúde na ANS, Agência Nacional de Saúde. Foi então que ele decidiu denunciar. A ANS determinou o fechamento da empresa e levou o caso ao Ministério Público. Quando o caso chegou aqui a partir da Agência Nacional de Saúde,
nós fizemos uma reunião entre a agência e o representante legal da empresa. E foi bastante curioso porque ele reconheceu que, de fato, prestava serviços médicos, mas ele, segundo ele, não operava como um plano de saúde. Ele, na verdade, fazia uma espécie de orientação aos seus clientes sobre os melhores médicos e, com isso, oferecia também desconto junto a esses médicos para poder haver a prestação de serviço médico. Mas os consumidores acreditavam sim que se tratava de um plano de saúde. E lá verificou que, de fato, havia uma carta de clientes que eram qualificados como contratantes de plano de saúde, mas que, na verdade, a despeito disso, essa empresa ela não existia na ANS, porque não havia nem mesmo um requerimento para que ela pudesse iniciar os procedimentos formais a fim de poder operar como plano de saúde. Como a empresa não cumpriu a orientação da ANS para encerrar as atividades, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal com pedido de ressarcimento por danos materiais e morais para cada pessoa que contratou o plano fantasma e ainda uma multa por danos morais coletivos. O juiz que julgou o caso avaliou que ficou comprovada a irregularidade do suposto plano. Cheguei à conclusão de que esse indivíduo criou um instituto beneficente ou filantrópico que não tinha nada de beneficente, que tinha era fins lucrativos mesmo, operar na área de plano de saúde sem autorização da ANS. E ainda mais negando cobertura em casos que era para dar cobertura se tivesse autorização para fazer isso. Quer dizer, funcionando totalmente de uma maneira irregular, causando prejuízo às pessoas. Durante o processo, o representante da entidade, Paulo José Rodrigues de Lima, não apareceu para se defender das acusações. E tanto ele como o Instituto foram condenados a ressarcir os associados pelo que gastaram. A Justiça também determinou o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos, no valor de R$40 mil. E aqueles que também comprovarem que, além de terem pago o plano de saúde, tiveram que pagar médico, porque negaram a cobertura, também têm direito à reparação disso aí, devidamente atualizado, com juros legais. Nossa equipe procurou o representante do IDSH por telefone e no endereço onde antes era o Instituto no Recife. No local onde consta uma outra empresa em nome de Paulo, existe apenas uma casa abandonada. E não é de hoje que o nome dele aparece em situações de irregularidades. Paulo José Rodrigues também foi citado em Brasília, na CPI dos planos de saúde da Câmara, em 2003. A comissão mostrou que casos como esse de Pernambuco não são raros e o consumidor precisa ficar atento. Primeiro de tudo, observar se o plano de saúde tem registro na Agência Nacional de Saúde, porque todo plano de saúde tem que ter registrado na ANS. Dê preferência para os planos de saúde individuais, porque são aqueles que têm os reajustes limitados pela Agência Nacional de Saúde. Observar a rede credenciada, porque você hoje em dia faz por prevenção, mas quando você precisar, você vai querer utilizar a rede do plano de saúde. Então, observar quais são os médicos que atendem, hospitais, clínicas, laboratórios, para poder ter uma boa assistência. Na hora de comprar. Prova disso é que as vendas pela internet cresceram quase 8% em 2016. Chegaram a 44 bilhões de reais, de acordo com uma empresa que mede as transações do comércio online no Brasil. Agora, falta melhorar a entrega dos produtos. Casos de mercadoria extraviada ainda acontecem e muitas vezes são resolvidos na Justiça. Com apenas alguns cliques dá para comprar quase tudo pela internet. A servidora Sandra acha que fazer compras assim é muito mais prático. Eu compro pela internet com muita frequência. Comprar é fácil. O problema é quando o produto, por algum motivo, não chega em casa.
Eu estava com uma viagem, uma excursão marcada para o Jalapão. E turismo de aventura e tal, eu precisava de uma sandália para eu entrar em rio, lugares onde tinha pedra, cachoeira, essas coisas, sem machucar o pé. Eu procurei em loja física, não achei. Aí eu comprei pela internet. Alguns dias depois eu recebi um comunicado da empresa dizendo que a mercadoria havia sido entregue. Só que eu não tinha recebido. Sandra não é a única que teve problemas com extravio de mercadorias. Uma joalheria de Mato Grosso teve um prejuízo de mais de R$ 8.500 com os Correios. A empresa enviou relógios com defeito para os fabricantes consertarem. Eles foram mandados por encomenda registrada dos Correios, mas nunca chegaram ao destino. A empresa entrou na justiça para exigir o ressarcimento do valor dos relógios. Na primeira instância, o juiz determinou a devolução da quantia. Mas os Correios alegaram que o conteúdo da encomenda não tinha sido declarado, o que impossibilitou a comprovação do preço dos relógios, e recorreu ao TRF da primeira região. O desembargador Daniel Paes Ribeiro entendeu que os Correios são responsáveis sim pela entrega, apesar de os produtos não terem sido declarados. E foi por essa razão que a 6ª turma do TRF1 negou por unanimidade a apelação dos Correios. O presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo explica o entendimento da Justiça. O fato de não ter preenchido essa declaração, conforme a decisão judicial, o Correio, ele o quê? Concorreu com a culpa. Ou seja, ele assumiu a responsabilidade de transportar, de prestar o serviço, de receber pelo serviço, sem exigir essa declaração. Então, como ele fez isso, ele é responsabilidade objetiva. A empresa pública vai ressarcir a joalheria em quase R$ 9.000, valor que corresponde aos relógios extraviados. Um problema que poderia ter sido evitado com precauções simples. Quando você vai enviar uma mercadoria de um valor considerável, você tome as precauções necessárias de fazer e apontar perante os Correios, né, a mercadoria que você está enviando, guardar as notas fiscais, tanto do envio do valor pago para os Correios, quanto as notas fiscais das próprias mercadorias. Lembra da Sandra, lá do começo da reportagem? Ela tomou essas medidas, conseguiu resgatar a sandália e viajou com tranquilidade. Eu me planejei com muita antecedência para minha viagem ser perfeita, para não faltar nada, né? E, no caso, ia faltar um item importante. O turista brasileiro voltou a viajar e a gastar dinheiro no exterior. Mais de 8 bilhões de dólares foram deixados em outros países no primeiro semestre de 2017, de acordo com o Banco Central. Só que para fazer viagem internacional é preciso estar com passaporte em dia. Em São Paulo, um advogado esbarrou na burocracia e precisou entrar na justiça para renovar o documento. O filme Até o Último Homem, dirigido por Mel Gibson e vencedor de 2 prêmios no Oscar 2017, conta a história real de um soldado americano adventista que foi para a guerra. Mas por motivos religiosos, ele se recusou a pegar em armas e a matar. Mesmo assim, salvou a vida de pelo menos 75 soldados. Please, Lord, help me get one more. Ao contrário do ator do filme, o advogado Valdemar, que é testemunha de Jeová, escolheu não se alistar, porque nunca se imaginou no meio de uma batalha. Como testemunha de Jeová, nós fazemos estudos da Bíblia. E estudando a Bíblia, nós chegamos à conclusão individual de que nós não podemos fazer o mal para o próximo. E no nosso conceito, servir o exército é obter treinamento militar, pegar em armas, e isso jamais para nós. Quando foi se alistar, ele pediu para ser dispensado do serviço militar por questões religiosas, mas sabia que perderia os direitos políticos, que não poderia votar. Naquela época, no ano de 82, nós estávamos sob a égide da Constituição de 67. E ela já previa que qualquer cidadão que abrisse mão de uma obrigação a todos imposta
fosse por convicção religiosa, filosófica ou política, poderia sim deixar de servir o serviço militar. A partir de 82, eu fui prontamente eximido. Eu tenho um documento chamado atestado de eximição. E nunca tive problema nenhum. Cheguei a tirar meu passaporte, né, o meu primeiro passaporte, me inscrevi nos quadros da Ordem dos Advogados, tive uma vida comum. Só que sem o título de eleitor, ele não conseguiu mais renovar o passaporte na Polícia Federal por um motivo. O sistema passou a ser informatizado e exige o preenchimento do número. Se eu colocar um número incompatível com um determinado documento, isso já vai ser negado pelo próprio sistema, porque ele já entende que existe um erro naquele preenchimento. Então, é uma forma já de ajudar o requerente que preencha corretamente e não tenha aí uma surpresa quando se dirigir ao posto da Polícia Federal, porque não vai conseguir emitir seu passaporte. Aí o que eles fizeram? Falaram, olha, o senhor tem que ir lá no Exército, regularizar a sua situação e, de novo, buscar seu título de eleitor. E eu pensei, eu vivi tanto tempo sem. Tiraram de mim, dizendo que eu não poderia participar de concorrência pública, cargos públicos, concursados, né? Então eu falei, não, eu não quero o título de eleitor. O advogado apresentou a documentação, que incluía uma certidão da Justiça Eleitoral de isenção de registro. Mesmo assim, teve o pedido negado pela polícia. E para ter o novo passaporte, ele decidiu entrar com uma ação na Justiça Federal. Na decisão de primeira instância, foi concedida uma liminar para a renovação do passaporte. A liberação também foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Para o magistrado, além da comprovação dos documentos, prevaleceu a atual Constituição. Esse especialista em direito social comentou a decisão. Nós temos que a Constituição de 88, ela assegura a liberdade religiosa, mas também nessa mesma linha, dentro da Constituição, nós temos o serviço militar. A liberdade religiosa, artigo 5º, dos direitos e liberdades individuais e garantias. E o serviço militar está na Constituição. Na dúvida, no conflito, prevalece a dignidade da pessoa humana. E a dignidade, ela se estende em todos os sentidos até a liberdade de religião. Se eu for em qualquer local do mundo, eu vou ser identificado como uma pessoa pacífica. Uma linha de raciocínio muito simples é: você conseguiria imaginar Jesus Cristo pegando em arma, ou indo para a guerra, mesmo que fosse para matar uma pessoa desconhecida? Então a gente tenta ultrapassar o entendimento do que é o nosso próximo. Nosso próximo pode estar lá no Afeganistão. Nós respeitamos o ser humano. E lógico que essa ação para mim foi muito boa, porque foi uma demonstração de como respeitar um ser humano. Hoje, o alistamento militar pode ser feito pela internet e o jovem tem a opção de servir ou não. Para se ter uma ideia, só no estado de São Paulo, 90% deles são voluntários. O cidadão ele se apresenta num órgão de serviço militar, ou seja, a junta de serviço militar, e lá ele expõe os seus motivos e é orientado a entrar com um requerimento a fim que seja atualizada a sua situação militar. Na época do fato, o cidadão ele queria se eximir do serviço militar, com isso era suspenso os seus direitos políticos. Com a Constituição de 89, 88, essa eximissão do serviço militar, quando era requerido, ele tinha duas alternativas: ou ele realmente prestava o serviço militar obrigatório, ou serviço alternativo. O estudante Felipe se apresentou à junta militar há 3 anos e foi dispensado. Ele também é testemunha de Jeová, mas ao contrário do amigo Valdemar, decidiu tirar o título de eleitor. No nosso país tem alguns direitos que eles só são realizados se nós estivermos com o título de eleitor. Então eu decidi ter o título de eleitor até para facilitar a emissão de passaporte e também de usufruir esses direitos. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais.
curta, comente, compartilhe. Tchau!